Vai valer meio ponto. Vocês não entenderam ainda o propósito de uma videochamada, né? Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar. Quem for chegando aí vai entrando, tá? E aí a gente vai adiantando o assunto. Acredito que a aula de hoje vai ser um pouco mais breve, tá bom? Olha só lembrando para vocês, tem uma atividade no Classroom que vence amanhã, tá? Que eu passei semana passada, que é da leitura do artigo sobre compatibilização dos projetos. Eu queria hoje estar aqui discutindo, realmente, vocês ligando o microfone aí e falando foi que entenderam, na verdade, como se estivessem comentando o que vocês responderam no Classroom. Mas, como eu vi que só duas pessoas, se eu não me engano, entregaram, né? Deixaram, o restante deixou para amanhã. Aí é bom vocês responderem até amanhã, que é para na aula da quarta-feira a gente fazer aqui uma reunião sobre isso, tá bom? Aí, provavelmente na quarta, eu vou resolver uma questão, eu vou resolver questões da lista de exercícios. As questões que vocês escolherem, eu abro aqui e resolvo para vocês, tá bom? Eu não consegui ainda entrar lá no escritório, então não peguei o quadro para colocar aqui atrás. Então, eu vou resolver os exercícios aqui pelo vídeo mesmo, tá? Eu dei um jeito aqui que vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, quarta-feira, avisem aí para quem porventura não vier hoje. Nós vamos fazer a resolução dos exercícios da lista, tá bom? Vocês vão escolher algumas questões aí para eu resolver. Eu sugiro que vocês escolham as mais difíceis, né? As fáceis vocês tentem resolver. Se bem que as que eu resolver vai abrir muita margem para que vocês resolvam as demais, tá bom? Então vamos começar. Leiam esse artigo que ele é bem importante. Eu sugiro para vocês fazerem uma resenha, pessoal. Resenha, só para se vocês não lembrarem, resenha basicamente é você dizer o que você entendeu do texto, tá? Então são suas palavras. Algumas pessoas entregam resenhas aqui nas atividades, praticamente transcrevendo o que leram. Então não é isso, tá bom? É para você entender. A ideia da atividade é que vocês incorporem no profissional arquiteto que vocês estão se tornando essa, esse entendimento sobre a importância de você se preocupar com outras disciplinas que estão envolvidas no seu projeto, né? Então, beleza, o luminotécnico você quem faz também. Mas e as instalações elétricas, né? Porque muita gente não entende a diferença. Ah, eu tenho um projeto elétrico, né? A gente vai ver um luminotécnico. Não, isso aqui são os pontos onde as luzes têm que ficar, onde as luminárias têm que ficar. Mas o projeto elétrico, ele é um outro dimensionamento, precisa de quadros, precisa de condutores, precisa de calhas, precisa de aterramentos, shafts, etc. Isso tudo vai influenciar na arquitetura. Então, é bom vocês, como vão projetar ambientes, esses ambientes precisam de infraestrutura para funcionar, tá? Então é bom vocês conhecerem um pouco do que tem por trás da arquitetura de vocês. Por isso que a gente estuda aqui análise, estuda estrutural, certo? Lá na frente vão parecer coisas pequenas, mas que já estão incorporadas em vocês. Exemplo, quando vocês forem fazer um projeto de um ambiente, querem um ambiente bem amplo, vocês vão se preocupar com as limitações construtivas, né? Eu lembro que Paulo falou, um vão de 10 metros, dá para vencer ali tranquilo dentro de uma residência, né? Até 10 metros você trabalhar com vigas de 60 centímetros, e a gente vai sempre amadurecendo isso, vai ficando incorporado no seu pensamento.
Se você não tivesse essa base, você ia colocar lá, um vão de 20 metros, com o piso a piso padrão, de 3,6. Não existe, né? Não é executável, não dá para você manter o espaço que você dimensionou da maneira que você dimensionou se você não tiver o conhecimento básico das limitações. E como eu gosto de dizer muito, alguns já conhecem esse meu bordão. Não, na engenharia nada é impossível, mas tudo tem consequências. O que você tem que saber é que consequências são essas, entenderam? E isso com o tempo vocês vão ganhando. Aqui vocês têm uma curva de crescimento bem acentuada, porque de conhecimento, né? Porque a gente trabalha muito isso. Na vida profissional de vocês, ela dá uma leve inclinada, desculpa, uma leve reduzida na inclinação, mas a cada projeto você vai elevando um pouco mais o nível de profissionalismo que você tem. Então é importante que vocês estejam sempre abertos a essas leituras que a gente passa. Beleza? Bom, a aula de hoje, gente, nós vamos tratar de um assunto que eu quero que vocês desenvolvam bastante, tá? A gente, que trabalha com parte de estruturas, os engenheiros, a gente visualiza que o arquiteto ele saiu um pouco de uma antiga origem das volumetrias, né? Claro que cada região tem a sua característica volumétrica, tem o seu tipo de influência, né? Seja cultural, seja política, seja climática, para poder ter aquele impacto na volumetria, mas é importante que a gente entenda o seguinte: a arquitetura ela veio se desenvolvendo, o ponto zero, vamos dizer assim, da arquitetura era quando as estruturas que formavam as volumetrias dos elementos. Aí depois veio que a volumetria ela era mais importante do que a estrutura, então algumas formas foram dadas para os elementos, estruturas em balanço, detalhes volumétricos, coisas que enalteciam ali a arquitetura daquele elemento, e a estrutura foi começando a ficar em segundo plano, ou seja, escondendo a arquitetura. Aí nesse aspecto, o que que acontece? Tudo agora é revestido e você não deseja a visualização nem de vigas nem de pilares na arquitetura. A estrutura começou a ser muito, vamos dizer assim, marginalizada pela palavra correta. Ela fica à margem do projeto, ou seja, a estrutura fica sempre em segundo plano. Mas existe uma concepção arquitetônica que, ao meu ver, né, eu não sou também grande estudioso nessa parte de influências arquitetônicas, mas, ao meu ver, tá tendo uma relevância maior nos últimos tempos, que são, né, as estruturas aparentes, beleza? Que são as estruturas aparentes. Então vamos trabalhar isso hoje. É uma aula bem conceitual, é mais de interação. Realmente, eu vou querer que pelo menos o microfone vocês liguem, tá? Daqui a pouco, que é para a gente ter uma discussão em sala, tá? Não quer ligar o vídeo aí, tranquilo, tá? Meu cabeleireiro também está, meu cabeleireiro também está em quarentena, então meu cabelo está uma moita. E imagino que o de vocês também. Mas pelo menos o microfone é interessante que vocês liguem para a gente conseguir ter alguma discussão, que é o objetivo dessa aula. Se fosse sala de aula, essa aula ela seria realmente bem discursiva. Na verdade, tem até uma atividade que a gente faz, que é vocês trazendo uma. A gente pode até fazer por aqui, né? Porque cada um pode projetar isso. Vocês não precisam ligar a câmera, mas vocês podem projetar alguma imagem aí na conferência, tá? Eu vou ver aqui como é se eu ensino a vocês hoje, para quarta-feira a gente dá uma estudada nisso, tá bom? Que é basicamente assim. Nós vamos conversar aqui sobre estruturas aparentes. Quando nós retornarmos à quarentena, se Deus quiser, na próxima semana, né? Eu vou pedir para vocês irem lá na biblioteca, pegar esse rapazinho aqui, ó, a estrutura aparente do Andrew, tá? E tem um capítulo dele que a gente estuda a caracterização de estruturas aparentes, tá?
É importante que vocês entendam que a estrutura aparente ela tem, ela hoje em dia ela traz assim um certo impacto visual, exatamente porque ela não é comum, né? Quando uma coisa não é comum e você traz ela ali para para a evidência, né, da sua arquitetura, a sua arquitetura se destaca, concorda? Então, tudo aquilo que não é comum, que você traz à tona, e traz ela de uma forma, vamos dizer assim, bem encaixada na proposta arquitetônica, né? Não é aquela coisa que você, ele jogou aquele elemento ali na frente, na fachada, e sem contexto, sem conexão com o resto da volumetria. Não. Quando é uma coisa bem feita, vocês conseguem visualizar que se torna um negócio muito, muito sofisticado. Vou dar um exemplo aqui de uma amiga nossa da casa, né? Era da casa, que se Deus quiser vai voltar. A Cíntia e o Mauro. Os projetos deles trabalham muito a regionalidade, principalmente, e vamos dizer assim, uma aparência mais natural dos elementos, né? E se vocês alguns de vocês eu tenho certeza que já viram o escritório deles, estrutura aparente de uma forma magnífica, né? Se não viram, procurem aí escritório Lins Arquitetos em Juazeiro do Norte, coisa mais linda do mundo. E é mais ou menos esse dali o resultado que você tem quando você estuda bem os materiais e as propostas estruturais que você pode obter com aqueles materiais, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre as dificuldades, né? Eu vou falar um pouco sobre as dificuldades das estruturas aparentes, mas não inicialmente a dificuldade. Primeiro eu vou trabalhar ali a aparência dela e depois alguns conceitos que eu quero que vocês levem para a sala de aula, né, quando a gente voltar, que é o conceito de toda estrutura metálica, ela tem, vamos dizer assim, consequências da utilização dela, tá bom? E essas consequências elas podem ser positivas ou negativas. Quando são negativas, você tem que já prever elas para incorporar isso na sua proposta de utilização. Vou logo direto ao ponto. Estruturas aparentes, ó, geralmente elas influenciam no custo daquela obra, no custo da execução daquele material, certo? É, você lê o capítulo um. Pronto, Ariadne, é isso mesmo. O capítulo que trata, se eu não me engano, é o terceiro, que trata da classificação delas. Mas é um livro que, exatamente, é o terceiro, tá? No terceiro capítulo, que é a da atividade da gente, que é a partir da página 27, que é isso aqui, ó. As relações entre as formas arquitetônicas, beleza? Depois eu passo a atividade para vocês. Com esse livro, ele é muito bom. Bom, vamos começar a aula então, pessoal. É, Vou projetar aqui para vocês, e aí a gente começa a trabalhar. Como sempre, por favor, toda vez que vocês tiverem alguma pergunta, segura Ctrl e aperta D. O microfone de vocês liga. Participem, tá bom? Daqui a pouco, no final da apresentação, aí eu vou abrir assim para discussão sobre o que vocês entenderam da aula, se vocês entenderam minha proposta de fazer vocês, influenciar um pouco vocês a trabalhar estruturas aparentes nos projetos, que é muito interessante. Seja parcial ou completamente, né? Porque tem estruturas aparentes que são apenas parte da arquitetura, da volumetria. Então vamos lá. Vou projetar aqui para vocês, para a gente começar a falar sobre estrutura aparente, tá bom? Vamos lá então. Lembre-se, qualquer pergunta, segura por conta, aperta D e fala comigo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, olha só. O livro do Andrew, ele faz uma caracterização sobre estruturas aparentes, que depois na leitura vocês vão observar, que ele fala sobre estruturas aparentes, ele classifica em duas principais, que é a consoante e a contrastante, tá bom? O
que é consoante e contrastante? Contraste já traz ali uma ideia de uma coisa que está divergindo de alguma outra coisa, um contraste, né, entre uma coisa e outra. E consoante, pela, vamos dizer assim, raiz da palavra, pelo significado puro dela, trata de uma coisa que ela é mais similar, é mais é, convencional, né, do meio que ela está. Então, o que é que isso caracteriza a estrutura aparente? Quando a estrutura aparente ela é chamada de contrastante, contraste, significa que algum elemento dessa estrutura aparente ela está em contraste com outra, tá? Então, olhem para essa imagem, você tem ali uma armadura que ela está servindo sim de estruturação, certo? Ela tem uma funcionalidade estrutural, senão não seria uma estrutura aparente, seria apenas um brise, um detalhe, né? E ela está destacada do resto da arquitetura. Então, se você observar, tem uma arquitetura que tem ali uma textura completamente diferente da outra, né? De um lado você tem um vidro, toda uma pele de vidro, e do outro, inclusive, essa pele de vidro ela é transparente, um pouco transparente, que ainda dá para você ver parte da estrutura interna, né? Então existe uma estrutura interna que ainda é aparente, e tem essa camada externa aí, vamos chamar de uma armadura, que ela está em contraste com o restante do prédio, da volumetria. Então, a gente caracteriza como uma estrutura aparente contrastante, tá? Então, você tem um contraste ali dela. Já a consoante, ela é aquele tipo de estrutura aparente que, vamos dizer assim, ela tem uma harmonia com a forma, tá? Daqui a pouco eu mostro uma imagem dela. O ideal que quando vocês forem projetar, eu gosto sempre de falar isso em sala, tá? Muitas vezes os alunos sentam na frente do computador para fazer uma volumetria, na frente do AutoCAD para fazer uma volumetria, para compor ali, dentro do seu programa de necessidades, um volume do prédio, da casa, seja lá do que for. E do meu ver, é um erro, tá? Porque se você olhar para a ferramenta, você tem que entender o que que ela faz. Eu não vou, por exemplo, apertar um parafuso com um prego e nem vou bater numa porta com uma furadeira. Então, eu tenho ali cada ferramenta para um tipo de uso. E o AutoCAD é uma ferramenta para detalhamento. Num projeto, você não começa detalhando. Então, eu vejo muitos alunos, principalmente na disciplina lá de Sistemas 2, eles cometem o erro de perder muito tempo na frente do computador querendo começar o projeto. Sabe, as primeiras 2 semanas são muito improdutivas, porque você quer começar o projeto com uma ferramenta de desenho, de detalhamento, né? Então, na verdade, eu acredito, defendo fortemente que vocês que são criadores, né? Vocês têm que primeiro passar por um processo de criação, que seria no papel, tá? Realmente para ter aquele contato físico, né? Aquele contato, vamos dizer assim, natural com o que você está fazendo. Realmente é aquelas imagens de filme, né? O cara quer projetar alguma coisa, tá lá, ele do lado de uma mesa, tentando projetar, e aí vai amassa o papel, quando você olha para o lixeiro, tá cheio de papel. O processo de criação é aquilo ali. Ah, beleza, hoje a gente tem muitas ferramentas digitais para isso, né? Ah, eu vou fazer isso lá no SketchUp, vou fazer alguns testes, é muito mais rápido, gasto menos papel. Concordo. Então, usa a ferramenta para fazer algum volume e tudo mais, para passar por um processo de criação, mas só para isso. Só vai detalhar depois, tá? Não entra no Revit ou no AutoCAD para começar um desenho, não. E uma estrutura aparente, ela nunca vai surgir de um detalhamento. Você vai primeiro pensar, idealizar aquilo ali. E vocês sabem que muitos dos arquitetos mais famosos, né, eles trazem uma cultura por trás daquilo que ele está projetando. Então, por exemplo, olhem para esse prédio. Para você, é simplesmente uma volumetria com uma parte dessa estrutura aparente. Mas e o contexto urbano em que ele está inserido, né? Que cidade é essa? O que o arquiteto quis dizer com
com esse elemento, amostra. Porque se você simplesmente fazer um detalhe por fazer, muitas vezes você não tem o mesmo resultado. Não estou falando resultado de beleza, estou falando de resultado de beleza e de impacto ali na sociedade. Porque vocês sabem que o trabalho de vocês impacta na sociedade muito, né? Então, se você parar para observar, tem que ter um contexto ali dentro, tá? E é isso que eu cobro na atividade que eu vou passar posteriormente. Eu quero que vocês tragam não somente uma imagem para mostrar para os colegas, para compartilhar com os colegas, de uma estrutura aparente no mundo que vocês gostaram. Tragam o que está por trás. Por que, que o arquiteto buscou aquela estrutura aparente? Qual foi o conceito que ele trouxe para ali? Certo? Então, qual foi vamos dizer assim, o motivante para aquela estrutura aparente estar presente ali naquela volumetria, tá bom? Então, não é somente mostrar a imagem por ela só, é dizer qual foi a proposta do arquiteto, quem foi o arquiteto e o que é que ele quis transmitir naquele momento, beleza? Estrutura aparente só pode ser do lado externo, Paulo? Não, de jeito nenhum, tá? Na parte de ambientação, hoje em dia, está ficando bem difundido você usar a estrutura aparente. Mas não é bem o nosso caso, a parte de design, né, de interiores. É mais fazermos uma análise de uma estrutura aparente que também vai estar na parte interna, não só na externa. Então, por exemplo, isso aí é uma casa, tá? Não, apesar de parecer, não é uma projeção, não é um render. Tem uma piscina na parte de cima e a casa, eu não sei se eu tenho foto dessa casa completa, mas ela é feita no mirante e a piscina é borda infinita, e essa parte de baixo aí onde ficou a casa efetivamente. Um terreno pequeno, com declive, e o cara soube aproveitar bem. O que é que a gente tem aqui para observar? Estrutura agora de concreto. Estrutura aparente não está nenhum tipo de destaque, né? Não tem destaque. É simplesmente ela está fazendo a vedação das paredes, tem um buraco aí da lareira e tudo mais, mas de resto é uma estrutura que ela está basicamente reta, né? Ela é uma parede. E isso traz que tipo de impacto, né, no ambiente? Basicamente aí é a parte de conforto térmico, porque já fica aqui uma característica para vocês. Estruturas de concreto armado, quando elas são usadas para vedação, né, no caso paredes estruturais, ou então até aqui em Juazeiro mesmo nós temos alguns exemplos de casas populares que foram feitas, prédios, né, prédiozinhos de 4 andares populares que foram feitos com paredes de concreto. Aumenta muito o conforto térmico, tá, gente? Porque isola bastante. Certa vez eu trabalhava em uma obra de terraplanagem que tinha uns bueiros de concreto. Quando terminava de concluir, né, o banheiro, terminava de concluir, ó, redundância. Quando eles acabavam os bueiros, né, antes de ter a primeira chuva, de passar a primeira água, a gente gostava muito no horário assim de almoço, né, enquanto estava fiscalizando, ficar lá dentro, porque era um gelo. Em setembro, no meio de setembro, o sol da molesta, e dentro do bueiro de concreto, paredezinha de 30 centímetros, era gelado. Então, isso demonstra, né, na prática, o quanto o concreto ele é um isolante. Ele isola muito bem, tá? E ele é aquele tipo de isolante que ele não deixa temperaturas altas entrarem se você realmente não tiver acesso a elas. Então, por exemplo, você tem aí nessa proposta água em cima, né? Provavelmente são mais de 20 mil litros de água, e embaixo essas paredes de concreto que estão enterradas, né? Então tem solo aí do outro lado. Então, se você parar para observar, a probabilidade de eu ter uma incidência de calor de cima para baixo, ela é pequena. É óbvio que você tem que ter dispositivos para casos de emergência, né? Tipo um dia muito, muito, muito ensolarado e essa água realmente esquentar e começar a transmitir essa temperatura para dentro. Mas isso é muito raro, por dois motivos. Primeiro, para ter uma piscina em cima, esse material, né, não é um vidro comum. É óbvio que é um vidro muito, 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 muito estrutural, né, muito resistente.
E então ele já não vai deixar passar assim, não é uma camadazinha fina que vai transmitir calor facilmente. E segundo, que a própria água, não sei se vocês já perceberam, mas se você vai tomar banho num dia que não tem sol, você vai tomar banho numa piscina, né, de condomínio, essas coisas, piscina grande, essa piscina ela tá geladíssima, né? Então a piscina ela precisa estar no sol para ela ficar com aquela temperatura normal de banho, né? Então a água ela vai absorvendo o calor de forma lenta, né? Ela tem um coeficiente ali de temperatura, de variação de temperatura muito muito lento. Ela vai absorvendo aos poucos. Não é aquela coisa que ela ficou no sol um pouquinho, ela esquenta completamente. E principalmente dependendo do volume. Quando o volume é grande, ela também demora para mudar a sua temperatura, né? De ficar quente no final do dia e esfriar ao longo da noite, tá? Então vejam que eu tenho aqui uma estrutura aparente que ela já não é uma coisa destacada. Ela tem uma continuidade, ela tem uma uniformidade. Então a gente chama esse tipo de estrutura aparente de consoante, tá? Ela está presente na arquitetura, mas ela não se destaca no resto, né? Então, é um tipo de arquitetura consoante. Se você for para a parte externa, é o mesmo conceito, tá bom? Vou mostrar algumas imagens aqui que a gente vai observando. Bom, aqui nós temos já um exemplo no Brasil. Fica muito fácil de você entender a proposta, né, do Oscar Niemeyer. Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu acho que é dele, esse projeto. Mas é muito fácil você entender a proposta dele, nesse caso, que pelo menos pelo que eu li aqui na pesquisa, que é a parte de fazer um tipo de elemento que faça parte daquela paisagem, trazendo um toque de modernismo, né? Oscar Niemeyer sempre tentou fazer isso. Em Brasília, tem alguns exemplos também, a Catedral de Brasília, se eu não me engano, o projeto não é dele, mas tem uma participação, tem uma influência dele, né? E você vê que ele buscou aí trazer uma estrutura que ela mostra um certo desafio estrutural. Aí você pergunta, Paulo, mas eu não estou vendo o concreto aí. Eu não estou realmente visualizando a estrutura que está suportando esse elemento. E aí vem um ponto que eu queria trazer para vocês. Não é porque o elemento está revestido que ele deixa de ser aparente. A definição de estrutura aparente que eu quero trazer aqui para vocês, e inclusive que o Andrew faz isso também, é que a estrutura ela é aparente quando ela faz parte da volumetria, quando ela traz a sua forma para a volumetria, a estrutura, certo? Então, mesmo que eu faça um revestimento na estrutura que está naquele contexto ali, ela ainda está fazendo parte do seu volume, do volume da arquitetura. E isso é uma estrutura que está visível, ela é aparente. Então, segundo o conceito aqui que a gente tem que trabalhar, né? A gente já trabalhou que existem estruturas que são contrastantes e consoantes, e existem estruturas aparentes que não necessariamente elas são brutas, que o acabamento é inexistente, tá? Então, eu posso ter revestimento, posso ter emmassamento, pintura, mas o elemento, a forma do elemento estrutural está presente na arquitetura. Aquela estrutura é uma estrutura aparente, beleza? Aqui é a biblioteca se eu não me engano, da USP. Você vê aqui elementos que muitos arquitetos adoram, né? Esse tipo de elemento. Que é um elemento, grandes balanços, não é isso? Agora, se você observar, realmente eu tenho um balanço aí que vai para uns 20 metros de balanço. Mas se você observar, a inércia que a gente viu há pouco tempo, né? A inércia desse elemento, aqui, ó, tá dando para ver o mouse aí, né? A inércia do elemento que está aqui cheio, ó, que vem daqui dessa ponta para cá, ela é muito grande, tá? Então, como eu disse para vocês, o que importa é a inércia. Se eu tivesse, por exemplo, a inércia de uma viga daqui para cá, por exemplo, ó, provavelmente eu não iria conseguir vencer esse vão. Ainda mais considerando que aqui em cima é piso útil, tá? Então eu tenho um balanço aqui que ele vem dessa parte e dessa parte, ó. Então um balanço meio que de canto, né? Não tem um pilar aqui nessa ponta.
Então, observem que aquele assunto sobre a inércia já influencia em você, arquiteto, em fazer o dimensionamento de um elemento desse. Ah, eu quero um balanço de 20 metros. Dá para fazer? Dá, mas tem consequência. Qual é a consequência? A inércia do elemento estrutural que vai suportar esse balanço, que no caso é como se fosse essa viga aqui, é gigantesco. Você está dando para vocês verem aí a qualidade da transmissão. Tem até uns pontos aqui, ó. Dá para ver que realmente é uma parede completamente de concreto, ó. Tem uns pontos aqui que está tendo uma patologiazinha mostrando parte da ferragem, certo? Então dá para você ver que realmente isso aqui é um elemento completamente estrutural que está compondo a volumetria. É feio? Depende do ponto de vista. A proposta aqui foi exatamente que a estrutura de concreto ficasse aparente, tá? Vocês estão muito caladinhos, deixa eu ver aqui. Nenhuma pergunta. Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo certo aí na aula? Beleza. Qualquer coisa, Ctrl D e faz a pergunta, tá? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês ligarem o microfone para a gente fazer uma discussão. Voltando então. Onde é que eu estava? Aqui. Então, a pergunta sempre é assim: dá para fazer isso com a estrutura? Geralmente a resposta é sim, só que tem consequências, tá? Paulo, dá para fazer um vão em balanço de 20 metros? Sim, mas tem consequências. Olha o tamanho desse elemento aqui, ó. Eu tenho aqui uma altura relativamente grande, tá bom? Então é bom a gente observar isso. Aqui, por exemplo, ó, tem pilares aqui lá naquela parte interna, tem pilares. Aqui tá em balanço também? Tá. Só que aqui é um balanço já menor, 2 metros no máximo aí, né? Então, olha a altura da viga para esse balanço desse tamanho e olha a altura do elemento estrutural da viga, tá como se fosse a viga, né? Aqui em cima. Estão vendo? Estão vendo aqui a diferença? Ó? Um balanço de 2 metros e um balanço de cerca de 20. Isso é a inércia para o cerca de 20 e essa é a inércia para cerca de 2. Então, tudo dá certo. Só que tem as consequências e a sua proporcionalidade, tá bom? Outra coisa que eu quero aproveitar essa imagem aqui, que a gente vai tratar mais na frente, que na verdade é um assunto que eu ainda tenho que tratar com vocês, que é com relação aos pilares, né? Quando eu falei de vigas, aí eu dei quando chegou na parte de pilares, eu disse, não, aqui a gente trata em outra aula. E realmente a gente vai tratar em outra aula, tá? Que são acerca dos pilares. Olha só, tirando como base aqui esse carro, dá para a gente perceber que daqui para cá eu tenho aí uns 3 metros, 6 metros com dobro, perto de 8 metros de altura, 7 a 8 metros de altura que eu tenho desse pilar, do topo do pilar até a base dele. Quando o pilar ele é muito alto, pessoal, ocorre um negócio que é chamado de flambagem. Eu tenho certeza que vocês lembram que eu disse que a gente ia discutir um pouco sobre flambagem. Basicamente, a flambagem é quando eu tenho um pilar, que é esbelto, vou colocar aqui na parte verde, ó, e aí eu tenho uma carga vindo de cima e eu tenho a base aqui. Quando a carga tenta, vamos dizer assim, quando o peso ele é relativamente alto com relação à altura, à esbeltez, né, do elemento, tipo assim, ele é muito fino, alto e fino, e ele vai flambar, como a gente tinha visto lá em sala. E qual é a alternativa para eu contrapor a flambagem? Eu tenho que dar inércia nesse pilar em todas as direções. Então a solução aqui, ó, a solução aqui foi colocar um elemento que ele tem um eixo e ao descer ele vai tomando outra forma. Tá dando para ver aqui que ele fica meio que circular embaixo. Então aqui foi uma forma de, vamos dizer assim, não deixar um pilar estreitando até o final, que isso ia causar uma super, vamos dizer assim, pressão, né, tensão muito grande aqui na base desse pilar, tá? Ah, Paulo, mas lá no na Esplanada dos Ministérios, você tem pilar que ele começa bem fininho lá em cima, a laje é muito fina, começa bem fininho esse pilar, vem, ele dá uma engordada para poder
Deixa eu ver aqui que eu estou transmitindo. É, não é nem Esplanada dos Ministérios, não. Acho que é o Congresso. Aqui, ó. Palácio da Alvorada. O impacto visual dessa volumetria aqui, ela chama bastante atenção, porque é um elemento que ele é bem fino na parte superior e ele, vamos dizer assim, nos locais onde ele toca a estrutura, eles são bem finos. Mas isso é uma coisa que me pegou também de, vamos dizer assim, eu fiquei bem impressionado quando eu via imagens e tudo mais, mas eu comecei a pegar pontos de referência, pessoal. Quando você vê uma pessoa do lado de uma estrutura como essa, esses pilares aqui embaixo, né, ele é muito grande. É coisa de 1 metro aqui de largura nesse ponto onde ele toca. Então, em cima também, provavelmente, é perto disso. Então, apesar da gente ver essa leveza maravilhosa, você tem aqui uma imponência da volumetria geral que faz com que os elementos eles pareçam esbeltos, pareçam leves, mesmo eles não sendo. Tá dando para entender? E lembrando que isso aqui foi na década de 60, 50, 60, né? Então você tem aqui uma metodologia construtiva que era bem menos tecnológica do que a que nós temos hoje. Realmente aqui era conhecimento, a base do conhecimento, tá? Então, se vocês olharem aí na pesquisa, o Oscar Niemeyer ele teve basicamente dois engenheiros que trabalharam com ele no desenvolvimento dos projetos. É aquilo que eu disse para vocês, compatibilização. Oscar Niemeyer não teria conseguido edificar, criar sim, né, mas edificar aquilo que ele fez se ele não tivesse bons profissionais em todas as outras áreas, né, tanto em instalações, estrutura, para estar tirando do papel aquilo que ele previa. Se vocês olharem o documentário, eu não assisti todo, mas se vocês olharem o documentário de Niemeyer, ele tem alguns rabiscos dos projetos que ele fez e você vê, eu quero que vocês assistam para vocês verem como é diferente a concepção inicial do que ficou no resultado. Esse processo, ele é o processo de criação, né, o projeto, vamos dizer assim, conceitual, e aí depois ele vai sendo moldado frente às limitações e às consequências, ele avaliando quais são as consequências que ele poderia absorver, e chegando no resultado final, que seria, entre aspas, o projeto arquitetônico executivo, aquele que consegue ser executado, né? E tem algumas diferenças, você começa a visualizar que, por exemplo, a esplanada dos ministérios tinham outras formas inicialmente, que depois foram moldadas, o Palácio da Alvorada também tiveram algumas mudanças, e se você observar pontos de referência, realmente, gente, ó, se isso aqui tiver 3 metros, que eu tenho certeza que não tem, é um pouco maior, se isso aqui tiver 3 metros, ó, essa base desse pilar aqui em cima deve ter 1,20 m, 1 metro, tá? Então não é uma coisa muito leve, não. E essa laje aqui em cima, se você pegar proporcionalmente, ela tem uns 60 centímetros de altura. Então, com proteção, isso aqui é muito, muito, muito possível, tá? Voltando então aqui, ó. Opa. Então, você tem que sempre estar trabalhando o que que a forma arquitetônica, estrutural, pode influenciar na sua arquitetura de forma positiva. Então, utilizem, tá? Estrutura aparente nos elementos. Aqui, essa é uma estrutura que ela não forma um contraste. Todo mundo consegue observar isso? Não tem um contraste aqui, né, com outro elemento, com a volumetria, com o restante da volumetria do prédio. Então, nós estamos falando de uma estrutura aparente consoante. Ela tem uma textura única que ela vai distribuindo ali pelos elementos, tá bom? Falando em textura, deixa eu aproveitar essa imagem dessas paredes de concreto. Essa. Vocês veem uma certa, vamos dizer assim, semelhança entre a textura. Não vamos falar sobre as formas não agora. Sobre as texturas, não é isso? Muito bem. Agora é a hora de vocês ligarem o microfone para a gente
dar uma interagida, tá? Cadê? Opa, me perdi aqui. Peraí, chego já. Pronto, vamos lá. Liguem um pouco o microfone aí, tá? Eu vou precisar que vocês entrem assim numa concordância dos resultados que a gente obtém, sejam eles positivos ou negativos, de uma estrutura aparente, tá certo? Se vocês olharem essa estrutura aqui, ó, você consegue observar alguns filetes. Alguém imagina o porquê que esses filetes, ó, parece uma coisa, tem uma alturazinha ali de uns 20 centímetros, 40 centímetros, e que está todo seguindo a mesma orientação. Esse resultado aqui, como é que vocês acham que quem está moldando fez esse resultado, obteve esse resultado na textura, né, do elemento? Vamos lá, vamos participar? Ctrl D. Vamos lá, Carolina, Anderson. Vamos, gente, não adianta não. Tem aula que vocês têm que praticar realmente. Não é só ficar ouvindo, não, tá? Liguem aí o microfone e me digam. Por que vocês acham que eu tenho essa aparência aqui, ó? Que é, vamos dizer assim, entre aspas, né? Lambri. Esses lambrizinhos aqui, ó, visuais, né? Não são lambris efetivamente, são visuais apenas. Ninguém? Carolina, segura Ctrl e aperta D, ó. Ligar, eu tô conseguindo desligar e ligar. Segura Ctrl e aperta D. Será que eu bloqueei vocês, hein? Será? Eu não sei. Eu acho que não, sabe? Porque, por exemplo, ó, agora, vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo? Pronto, vocês estão me ouvindo. Eu desliguei a câmera, entendeu? Não, bloqueei não. Teve uma aula que eu bloqueei realmente. Teve um aluno que não conseguia mais ligar, não. Calei a boca. Mas, por exemplo, Ana Carolina, eu não posso aqui não. Desligar o seu, desativar o seu som, não. Sou eu. Ó, vocês estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Olha só. Eu tenho que vir aqui embaixo, tá vendo? Eu desliguei a câmera. Aqui é o microfone. Provavelmente de você está assim, ó. Aí eu quero que vocês desativem, entendeu? Aqui é a câmera. Aqui eu posso ativar e desativar. Beleza? Queria realmente que vocês participassem. É ruim dar aula sem ter o feedback, ver se vocês estão entendendo, se estão prestando atenção, se estão no Instagram. Bom, olha aí, alguém está falando. Vai, Maia, fala alguma coisa. Tem que ir na barra lá em cima e ativar a câmera. Na barra de cima, é? Onde tem um link, aí tem uma câmerazinha, aí você tem que ativar. Pronto, então no link, viu? Pronto, pessoal. Sigam aí a Mayara, por favor. Tentem ver isso daí para a gente resolver esse problema, tá? Aí assim, ó.
Mayara, esse link, esse lambrezinho que a gente tem aqui, ó, ele é obtido com a forma, tá? Não é de concreto aparente. O concreto ele é É. moldado, certo? Aí eu tenho uma forma. Só que quem conhece um pouco de mercado sabe que a forma de concreto ela não vem assim, nesses filetezinhos. A forma ela vem em painéis de 2,20 por 1,10, se eu não me engano, tá? Então, eu para obter esse resultado, que tem uma textura bem mais aparente, uma coisa mais realmente uma textura muito mais lisa, uma textura mais, vamos dizer assim, homogênea, você precisa especificar que a forma tem que ser moldada em lambris de madeira com espessura de tanto. Foi, por exemplo, o que a professora Cíntia fez lá no escritório dela, né? Quem não visitou ainda, eu sugiro, que é um lugar muito bacana, você vê muito bem o que é a cultura atrelada à volumetria, né? A volumetria é que conversa com a cultura do local onde está inserida, né? Entendeu? Então, esse lambri, ó, se você olhar nessa imagem nessa, eles estão presentes nesses filamentozinhos aqui, ó. Tá dando para ver aqui que, ó, é um filete, vamos dizer, 20 centímetros de altura, uns 2 metros de comprimento, aí desce. E aí fica formando como se fosse um tijolinho. Então, para o cara montar isso daqui, esse painel inteiro, cortando, ao invés de colocar um painel inteiro de 1,10 por 2,20, ele vai ter que cortar esses painéis com filetezinhos de 20 centímetros. E isso dá muito trabalho. Então, tem uma relação aí de custo e também como se fosse uma coisa artesanal, porque se o cara não fizer isso aqui direitinho, não travar essa forma direito, o que, que vai acontecer com a peça? Vai ficar lisa assim, alinhada? De jeito nenhum. Não. Fica horrível, tá? E é muito fácil você deixar um elemento, vamos dizer assim, mal feito, quando é aparente. Minha gente, ativei esse microfone, vai ficar só eu aqui, é e o professor. Não, Ana Carolina também já tá, viu? Ela também já tá aí. E aí tem outra coisa. O que eu queria que vocês fizessem ao término da aula de hoje, né, ainda falta só falar sobre alguma parte de estrutura metálica, é que vocês já tragam, façam vamos dizer assim, uma pesquisa para se influenciar. Como é que faço isso? Vocês vão pesquisar estruturas aparentes no mundo, Brasil e mundo, e tentar buscar essa influência, alguma coisa que vocês acharam muito interessante, alguma volumetria muito interessante, estudar sobre ela, não é apenas, eu vou passar um roteirinho, tá? Não é apenas assim, foi o arquiteto tal. Não, foi arquiteto tal, no ano de tal, a construção ela foi feita no meio da cidade e teve como principal objetivo trazer uma estética que referencia algum tipo de cultura local, entenderam? Então, ou seja, faça a pesquisa, mas traga também o contexto, tá bom? Sim, vou apresentar por aqui, viu, Luana? Então vai ter seu espaço, seu momento e mostra aí. Né? Geralmente é em torno de 5 minutos para cada um, tá? Não precisa também dar uma aula, não. Beleza? Passada. Eu acho que Aí, já teve 2 trabalhos que eu fiz que envolviam estrutura aparente. Não era sobre estrutura aparente, mas as construções, acho que ela tem a ver com o assunto. Um é tem a sim. ópera de arame e o outro é de um auditório aí. Pronto. Só que assim, vamos focar na classificação que o Andrew fala. A estrutura tem que estar aparente. Ela pode até estar revestida, pintada, tudo mais, mas ela tem que, o volume dela tem que fazer parte da volumetria externa, entenderam? Então, não é, por exemplo, um pilar que ressaltou para o lado de fora da arquitetura, aquilo é estrutura aparente. Não, ali geralmente é um erro, né? Porque quando a pessoa realmente quer mostrar a estrutura do prédio, ela traz um revestimento que faça um certo, vamos dizer assim, uma certa referência àquela estrutura, tá certo? Eu vou passar o roteiro bem direitinho para vocês fazerem, e aí vocês me passam. Aí a gente vê, Ariadne, se esse seu se considera uma estrutura aparente realmente, tá bom? Então a gente Total. pesquisa aqui, aí pergunta para tu se é de fato uma estrutura aparente. Pode ser, sim. Mas assim, vocês vão começar a entender o que é uma estrutura aparente quando você olhar para a volumetria e tipo assim, aquilo não é apenas um elemento volumétrico
está ali para, por exemplo, esconder o sol, né, para poder proteger do sol algum ambiente. Não é uma estrutura aparente, né? A estrutura aparente ela é aquilo que estrutura a arquitetura, que realmente mantém ela de pé, mas que está presente no volume, na volumetria. Então imagine que é mais ou menos assim. Se você colocar um render no SketchUp dessa estrutura, dessa volumetria, e você colocar ela naquela configuração de grafite, né, que ela fica toda com arestazinhas, você vendo a parte de trás, e essa estrutura que está interna do elemento, ela vem interna e ela passa para o lado de fora, mostrando o volume da estrutura. Isso é uma estrutura aparente, tá bom? A gente vai desenvolver isso bem direitinho. E vocês podem, Paulo, isso daqui é uma estrutura realmente aparente? Isso daqui é uma estrutura realmente aparente? Pessoal, e tem muita coisa. Quando eu peço esse trabalho, tem muitos alunos que trazem arquiteturas espetaculares, tá? Não quer dizer que é o concreto aparente ou o aço aparente, não. Pode estar revestido e tudo mais. Mas é espetacular o nível que vocês vão trazer. É só vocês fazerem a pesquisa, vocês vão ver que vocês vão trazer muito. É muito interessante você fazer esse tipo de pesquisa, porque você se influencia. Não tem muita gente que diz assim, é copiar, eu vou olhar a revista ali para copiar as ideias. Não, se influenciar. Porque muitas vezes uma ideia que você pega ali, você vai adaptar ela para a realidade do local, para a necessidade do cliente, então sai uma estrutura completamente nova. Isso, eu fiz muito isso até para preparar essas aulas aqui, para tá falando com vocês assim, um nível mínimo de, vamos dizer assim, um nível mínimo de aceitável falar sobre arquitetura com vocês, porque vocês sabem que engenheiro não tem formação volumétrica e essa formação de conforto, de dimensionamento de espaços, né? Para eu estar falando isso aqui com vocês, eu tive que ir lá na biblioteca, tem uma parte lá dos periódicos, tudo bem, que é um pouquinho, alguns estão bem desatualizados, mas tem muita coisa ali para você se influenciar, pessoal, muita coisa bacana. Beleza? Bom, vamos voltar aqui então. Maiara, Ariadne, muito obrigado pela participação. Ganhei meio pontinho aí, tá bom? E Ana Carolina. Agora desliga Agora aí sim, para. viu? Agora sim, né? Todo mundo vai participar agora. Desliga aí o microfone por enquanto, só para eu voltar aqui, tá bom? Ctrl D. Daqui a pouco a gente pega a participação de vocês de novo, beleza? Ó, então, voltando aqui. Então, esses filetezinhos aqui é resultado de uma especificação. No projeto de vocês, você tem que colocar superfície de concreto aparente, concreto executado com formas em forma de lambri, com filetes de 20 por 1 metro. Entendeu? Você dá uma especificada ali de como é que você quer que seja executado, tá bom? Mesmo que a pessoa não entenda 100%, ela vai ser obrigada a ligar para o arquiteto. Olha, eu tenho uma especificação aqui sua, que eu quero entender melhor como é que ficou, como é que é isso, como é que é para fazer, e aí você vai e explica. Ou faz um detalhamento dessa forma, né? Também vale você fazer um detalhamento, beleza? Já tem outro tipo de estrutura aparente de concreto que você bota o painel inteiro, tá? Esses painéis que eu disse para vocês, que tem 2,20 por 1,10, você coloca ele inteiro. Então você já vê assim, ó, a textura, a imagem está um pouquinho ruim, mas vocês conseguem visualizar que a textura ela já é diferente, não é com aqueles filetes. Tem linhas também, mas são linhas bem mais espaçadas. É bem diferente daquela outra textura, né? Aquele resultado lá, do meu ponto de vista, isso aí é uma questão realmente de gosto, de influência. Do meu ponto de vista, aquele lá é mais bonito do que esse aqui usando os painéis, beleza? Tem também, ó, elementos, vamos dizer assim, feitos com os painéis inteiros, mas com elementos inclinados para dar um destaque, certo? Então você usa ali a estrutura não como um conceito comum que geralmente ela existe. Quais são os conceitos comuns de estrutura de uma estrutura? É laje, viga e pilar, sendo que a laje e a viga são horizontais, perfeitamente horizontais, e o pilar no caso, o pilar vertical, perfeitamente vertical. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, estamos usando nessa proposta uma laje que ela é autoportante, tá? Ou seja, ela
tem ali provavelmente, com certeza, né? Tem algumas armações de punção, contra punção, que fazem com que ela jogue a carga da laje diretamente no pilar. É uma estrutura que é possível, mas tem consequências. Repitam. Tudo na engenharia é possível, mas tem consequências. Qual é a consequência disso aí? A laje ela fica super espessa, né? Então nós estamos falando aí de uma laje que no mínimo tem 25 centímetros de altura. E essa laje aí é maciça, né? Se fosse nervurada até que não era tanto peso não. Mas uma laje maciça é muito peso, tá, gente? E o que é que peso numa estrutura reflete? Você gasta mais aço, gasta mais volume de concreto, isso tem mais peso, os elementos ficam maiores, como pilares e outros elementos. As fundações também vão ficar muito mais robustas e você vai gastar muito mais com estacas e contenções para fazer a fundação. Então, tudo isso é consequência, tá? Então, é uma proposta que visualmente ficou magnífica, mas tem que ter um cliente, você tem que conhecer muito bem o cliente para saber se ele vai conseguir bancar isso aí ou não. Seu cliente pode ser um shopping, que aí ele vai comprar muito melhor essa ideia. Pode ser o Estado, né? Pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal, que quer causar um impacto urbano, e aí você realmente vai ter que criar, né? Tem alguns clientes que já chegam dizendo, ó, tu tem que fazer um cartão postal aqui. Então, capricha aí na tua criatividade. Então, aí esse cliente aí é o que você vai mais criar, gente. Você vai e ter uma responsabilidade maior, porque você tem que criar, mas você tem que conhecer muito bem onde esse prédio vai estar inserido, qual é a cultura, o que é que o órgão público está querendo transmitir e a funcionalidade. Você tem que juntar tudo. Então é bom porque você fica livre para criar e é ruim porque você fica assim com uma pressão, né? Você tem que fazer um negócio bacana. Nesse caso aí vocês veem, por exemplo, uma laje que ela não tem vigas, né? Muito bela, bem bacana, dá uma impressão muito boa. Você tem pilares que são de geometria. Além da geometria ser variada, ela é variada, né? Ela começa com um tamanho e embaixo ela fica um pouco maior. Ele ainda é inclinado, né? Alguns deles ainda são inclinados, esses das extremidades. Então, você está trabalhando aí, olha para o mouse. O peso, ele sempre vai seguir a ação da gravidade. Então, quando chegar aqui embaixo, ó, o peso daquela laje quer vir para cá, quer vir para esse ponto aqui, sei lá, 1,5 m aqui da base. Só que eu estou querendo levar ele para lá. Só que isso eu não estou falando de 1 tonelada, não. Eu estou falando aqui de centenas de toneladas, né? Então isso causa um deslocamento dessa força para cá. Eu vou ter que usar muito material. Então por isso que o pilar fica meio que gordinho, né? Apesar dele não parecer muito grande aqui, devido exatamente ao tamanho do elemento, né? Um pé direito alto, tá parecendo que o pilar é até mais esbelto do que ele realmente é. Então são brincadeiras, vamos dizer assim, entre aspas, né? São maneiras de você trabalhar um volume de tal forma que ele não pareça ser tão grande quanto ele é, né? Foi o que eu mostrei para vocês lá no Palácio da Alvorada, tá bom? Mais ou menos esse conceito. Então, o que que acontece quando eu vou usar um pilar inclinado? Eu tenho tem até um mini shopping lá na Lagoa Seca, né? Que tem uma parte inclinada lá. Eu vou dizer para vocês os cuidados que você tem que ter. Primeiro, nunca fique muito perto de 45 graus, tá? Como não é comum você ver coisas inclinadas, se você der 10 graus de angulação ali, claro, estou falando de 10 graus aqui, ó. Ao invés do pilar estar reto, é 0 graus. Quando ele deita um pouquinho, essa abertura aqui é 10 graus, tá? 10 graus que você dê na abertura do pilar, para ele ficar inclinado, pô, gente, já causa impacto, tá? Não precisa você ir lá em 45 graus, não. Beleza? E se você for para 45 graus, aí você já vai ter uma estrutura que ela vai estar trabalhando mais como uma viga do que como um pilar. Ela vai estar um balanço, é mais um balanço, entenderam? Então aí é muita robustez do pilar, muito consumo de aço e muito volume, ou seja, você vai precisar de mais inércia. Aí, se você for trabalhar mais para o lado de viga do que de pilar, ou seja, muito inclinado, você já vai ter uma altura de viga gigantesca, tá? Dependendo da carga ali, você vai ter uma relação muito alta, ao contrário do pilar. Então, resumidamente, quanto mais você jogar isso aqui para frente,
né? Ou seja, esse parte de cima do pilar, onde ele pega a carga. Longe, quanto mais ela se distanciar do ponto de aplicação da carga aqui embaixo do pilar, mais esse pilar vai ficar robusto, grande, grosso, entenderam? Guardem isso, tá? E olha só que beleza, né? O concreto, geralmente, isso é óbvio que não é da minha área, mas muito de estrutura aparente que eu vejo, né? Quando eu, quando eu observo uma arquitetura dessa, usa iluminação indireta, né? E quente. Geralmente é isso que a gente vê nessas propostas. Não sei se é, vamos dizer assim, algum tipo de relação entre a estrutura aparente e a iluminação mais quente, mas fica muito bacana essa combinação, né? De luminosidade aqui mais quente e estrutura aparente, tá? Quando você, às vezes você está fazendo esse tipo de estrutura, pessoal, você precisa fazer um tratamento depois que você tira a forma, tá? Porque às vezes, quando você bota uma forma aqui, ela tem que ter um desmoldante, que é para a forma não travar no concreto, né? Ela não, vamos dizer assim, a forma não ficar pregada, entre aspas, no concreto. Até que quando você vai tirando a forma, fica as lascas de madeira, danificando completamente a estética disso aqui. Então, geralmente, depois que você desforma, né, o desmoldante ainda fica incrustado aqui, você tem que dar uma lixada em toda a superfície para ela ficar com uma aparência mais uniforme, beleza? Vamos sair do concreto, vamos para a madeira. Pessoal, madeira, o concreto ele é bom, ele é um material bacana, ele consegue vencer bons vãos, até porque quando você usa o concreto como estrutura aparente, o que você está querendo é volume, né? Você não quer também uma coisa esbelta demais quando você está usando o concreto aparente. Se você quer mostrar ele, você vai botar mais superfície. Então, meio que uma coisa casa com a outra, né? Você já vai usar um material que tem ali uma certa robustez. Mas mesmo assim, ele ainda fica mais esbelto do que a madeira com relação ao vão. Então, se você pegar um vão de 20 metros, se fosse fazer de madeira, meu filho, é muita inércia, mas muita inércia mesmo. E como vocês sabem, a madeira vem um material pronto vamos dizer assim, você não industrializa a madeira, você faz um corte na madeira, né? Você não industrializa, você faz ela do tamanho que você quer, não. Você não molda ela em loco como concreto. Então ela tem que vir nos tamanhos disponíveis. Então os vãos são mais limitados, tá bom? E você tem que ter alguns cuidados com a estrutura aparente madeira, principalmente E no que aí, diz Paulo, respeito. Oi, uma dúvida sobre a madeira. Que as madeiras, elas têm, acho que algumas têm uma resistência diferente, não? Aí, se muitas, muito ela diferentes. for uma madeira muito resistente, a inércia também ela fica muito maior. Não, a gente quando estiver falando de madeira, nós vamos ver que dependendo da densidade da madeira, ela tem características mais resistentes ou menos resistentes. Quando ela é mais resistente, é óbvio que eu preciso de menos inércia. É como se eu tivesse dois materiais. Quando eu falo de concreto armado, eu posso falar do concreto de 25 MPa e um concreto de 50 MPa. Se eu for fazer a mesma viga com o mesmo carregamento com esses dois tipos de concreto armado, é óbvio que o concreto armado de 25 MPa, que tem uma resistência menor, ele vai ter uma inércia, vai ser necessário uma inércia bem maior, uma altura de viga muito maior para ele resistir àquele esforço. Já o concreto de 50 MPa, como ele é mais resistente, ele precisa de menos inércia. Dá para entender? Do mesmo jeito é a madeira. A madeira, quando você classifica a madeira como madeiras duras, né, que, por exemplo, o pau d'arco, a maçaranduba, entre aspas, maçaranduba entre aspas, elas precisam de muito menos inércia do que outras, tá? Então, teoricamente, ela pode vencer pães maiores e tudo mais. Já quando você pega, por exemplo, madeiras de pinhos, né, que são muito usados, por exemplo, para fazer forma de construção, porque é uma madeira que dura menos, é uma madeira que é mais frágil, né? Mais suscetível à umidade, trinca mais rápido, essas coisas, tá bom? Então, tudo na madeira é uma questão de classificação da madeira quanto à sua densidade. A gente vai ver isso depois. Beleza, Ariadne? Certo. Essa, nesse caso dessa imagem, é uma menos resistente, então. Não, provavelmente ela tem uma certa resistência, porque eu não poderia usar ela como estruturação, né? Só que você vê aí algumas rachaduras,
que estão mostrando que ela está ressecando. Isso aí já é uma outra questão. A madeira ela pode ser muito resistente, mas se ela não for protegida adequadamente, ela vai perder, vamos dizer assim, a coesão entre as fibras, tá? Basicamente a madeira é isso aqui, ó, como se fossem duas mãos. E o que que mantém ela unida? É o entrelaçamento de fibras internas que existem na madeira. Dá para você ver aí que são umas capinhas, ó, que vão soltando, certo? Se essas fibras elas ressecam, elas começam a perder a adesão entre um e outro. Aí acontece isso aí que você está vendo na imagem. Então, provavelmente, apesar de trazer ali uma coisa rústica para o ambiente, né? Vocês estão vendo aí o contraste do rústico da madeira com aquela parte ali bem moderna da cozinha. Sim. Isso aí provavelmente foi o objetivo aí do designer ou do arquiteto. Mas essa rachadura nessa madeira, ela, primeiro, pode não ser um problema estrutural, tá bom? Tipo, não quer dizer que vai cair aí. Ela realmente tem um volume, se ela estiver estabilizada, deixa quieto, ela fica bem tranquila. Mas provavelmente isso aí foi ressecamento das fibras. Como é que acontece esse ressecamento das fibras? A madeira tem só um problema, que é a água. Quando você fica colocando ela sobre a umidade e depois tirando a umidade, ou seja, tendo variações de umidade muito grandes, sem proteção, essa madeira começa a trincar. E esse é o problema. Se você deixar a madeira debaixo, por exemplo, tem pias lá na Amazônia, pias, né, para receber os barcos, né, que a madeira fica 100% o ano todo debaixo d'água. E ela não tem nenhum problema de ressecamento. Tem pia que tem mais de 15 anos lá e tá lá o tronco de madeira. Por quê? Porque ele está com uma umidade sempre constante. Está debaixo d'água. Então, o problema é quando eu tenho variações de umidade. Quando eu tenho uma umidade ou seca ou muita umidade, mais estável, ótimo. A madeira ela se dá muito bem com isso. Depois a gente vê mais isso quando estiver falando só exclusivamente sobre madeira, beleza? É. Pois é. Aí a madeira ela tem essa característica dela ter um pouquinho mais de robustez, tá? Para vencer um vão relativamente pequeno. Beleza? Por que isso? Por causa da resistência dela, que é bem menor do que a do concreto armado e a do aço. Tá? Falando do aço. Olha só, aqui eu tenho uma união entre dois elementos, tá? Eu tenho um elemento de madeira e um elemento de aço. E aqui embaixo, algum tipo de tirante aí que vai ser usado. Depois eu falo mais sobre tirantes. A madeira, ela tem um problema na união. Qual é o problema da união da madeira? Ela não é o topo das fibras. Ó. Se você olhar as fibras, quando elas são cortadas, essa região aqui das fibras, ó, elas ficam fragilizadas. Por quê? Porque ela foi cortada aqui. Então, sempre para você unir duas madeiras, dois elementos, seja madeira e aço, seja o que for, é muito complicado. Geralmente você utiliza ou parafusos ou chapas de reforço, tá? É o caso aí da imagem. Depois a gente fala mais sobre isso. E agora nós já vamos começar a falar sobre estruturas aparentes de aço. A esbeltez é a maior palavra em destaque aqui, quando você está tratando de estruturas aparentes de aço, tá? Por quê? Porque o aço ele é um material que ele tem uma densidade maior. Consequentemente, com a densidade maior, o que que ocorre? Consumo menor de material. Ou seja, para vencer o mesmo vão que uma viga de concreto, uma estrutura de aço bem dimensionada, ela tem uma inércia bem menor. Então, ela vai ficar relativamente esbelta, tá certo? Para obter o mesmo resultado. Então, geralmente, você associa estruturas aparentes de aço a uma coisa bem clean, bem, vamos dizer assim, livre de obstáculos, livre de consumo de material excessivos, tá bom? Todas essas características. Então, seja interno ou externo, né? Como eu estou fazendo aqui. Primeiro externo, depois interno. Seja externo ou interno, você tem ali um apelo para coisas muito esbeltas. Então, aqui, por exemplo, você tem um vão que, se fosse de concreto, ele teria que ter uma inércia bem maior, ocuparia mais espaço, tá? E aqui eu tenho estruturas de aço compondo um design interno, né? Você tem tijolo aparente, você tem as vigas de concreto nas laterais que são aparentes, você tem a estrutura de aço no mezanino aí que é aparente, tá?
Então, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, chama isso aqui de loft, não é isso? Que é um ambiente pequeno, sem muita divisão entre, ou flat, né? Sem muita divisão entre os ambientes, e aqui está com uma caracterização bem industrial, beleza? Só cuidado com escadas de metal, tá, gente? Porque às vezes as pessoas elas se deparam com a escada de metal, apesar da escada ter a mesma funcionalidade de uma escada de concreto ou de alvenaria, mas ela vibra um pouco se você subdimensionar os elementos, né? Ela vai ter um problema de vibrar um pouco quando você está usando ela, subindo, descendo ela. Então, isso não quer dizer que vai cair, mas muita gente, uns clientes que vocês vão encontrar, podem se incomodar com isso, né? Então, é bom ter cuidado quando for propor um elemento desse para não ficar subdimensionado, ou seja, um pouco menos resistente do que a vibração permite. O que é o ponto positivo além das BUTs? O aço como estrutura aparente, pessoal. Geralmente o arquiteto, quando bota uma estrutura de aço, ele quer mostrar. A verdade é essa. Tem uma arquiteta, agora eu esqueci o nome dela, mas eu já passei muito por pesquisas com ela, quando estava vendo aqui alguns materiais para as aulas. É alguma coisa Krumer, lá de São Paulo. Ela faz muita casa nos condomínios de luxo e tudo mais. E uma das propostas que ela mais gosta de fazer é a estrutura de aço aparente, perfil de aço. E aí a gente vê muito ela, tipo assim, ela bota um aço lá na estrutura, mas ela quer mostrar aquele aço. Tipo, ela pinta a casa todinha, faz um revestimento da casa, uma cor bem branca. Chegou na viga, ela pinta a viga de cinza, que é para destacar bem, tá? E... Peraí, eu tô me distraindo aqui com a leitura do chat. Daqui a pouco eu respondo o chat, tá, gente? E aí, assim, quando você bota a estrutura metálica, a ideia é que você mostre aquilo. Por quê? Porque se você está usando a estrutura metálica, ela tem um custo a mais, você tem que realmente trazer aquilo para uma benfeitoria na volumetria, né? Então você mostra isso. Depois em outra aula, a gente pode abrir aqui o site dela. Eu vou pegar o nome dela direitinho, tá? Que eu não lembro de cabeça. Beleza? Então a estrutura de aço, ela pode ser pintada, destacada da estrutura. Aqui, com o conceito de contrastante e consoante, em qual dos dois ele se encaixa aqui, essa estrutura aparente? O que vocês acham? Os perfis ali, ó, de aço estão destacados, né? Eles não tá fazendo questão nenhuma de esconder eles do volume desse pequeno elemento, né? Que é uma estrutura bem modular. Então, essa estruturazinha aqui, ó, que tá se sobressaindo, que faz parte da composição da arquitetura, ela é uma estrutura que ela está contrastante, que ela está destacada. Aqui eu tenho uma certa conformidade, né? Um cubo aqui, sei lá, um cubo, não, um volume, né? E aqui eu tenho um elemento que está sacando desse cubo. Está suportando ele, mas também está sacando dele, né? Está saindo. Então você está usando essa estrutura como estrutura contrastante, beleza? Aqui, assim, é óbvio que isso é uma estrutura mais, vamos dizer assim, para eventos, né? Não é bem uma estrutura, uma arquitetura em si de residência ou ambiente utilizável comum, mas não deixa de ser uma arquitetura, né? Você traz algum tipo de linguagem aqui nessa arquitetura e ela é bem explícita, né? Ela deixa elementos aqui de vedação bem destacados, né? Mostrando, ó, eu quero usar isso aqui para esconder o sol, para não dar uma sombra aqui nesse elemento. Tem aqui os perfis I, ó, que estão estruturando ele. A cobertura não tem forro. Eu tenho um contraventamento aparente aqui, ó, tá mostrando o contraventamento dessa estrutura. Então, tudo isso diz respeito a você trazer a estrutura como parte de composição da volumetria, tá certo? E aí, gente, basicamente é isso, tá? A gente tem um pouco mais de, vamos dizer assim, conceito tratado aqui pelo Andrew.
Então, nós vamos estudar esse livro aqui, tá bom? Eu vou ver se a gente não voltar na próxima semana, mas eu acho que a gente volta porque indicações do Estado já dizem que a gente vai, essa é a última prorrogação, a não ser que haja vamos dizer assim, um aumento de casos bem bem alto, a gente volta a próxima semana. Então, aí eu vou deixar para fazer essa atividade do livro na próxima semana. A atividade que eu quero que vocês desenvolvam agora é essa que eu falei para vocês, tá bom? Então, a ideia é, para vocês se influenciarem sobre estruturas aparentes, eu vou pedir que vocês busquem estruturas aparentes que vocês tenham afinidade, façam uma pesquisa e busquem uma ou duas estruturas aparentes que vocês tenham afinidade, busquem informações sobre elas, tá? Caracterizem ela sobre sua mesmo. Caracterização sobre se ela é consoante ou contrastante, bem simples, tá? Ah, Paulo, errei, não tem problema, tá? Isso aqui é aprendizado. Ah, não existe aprendizado sem erros, porque os erros é quem vão também ensinar a gente a fazer da forma correta. E eu quero que vocês se influenciem com essas arquiteturas. Vocês vão trazer para influenciar os colegas. Então, pensem assim, ó. A ideia é essa. Vão estudar, buscar essas arquiteturas, buscar informações sobre elas, tá? E aí vocês vão apresentar para os colegas. E agora, a partir da sua pesquisa, você tem a função de influenciar a mim e aos colegas sobre por que que aquela arquitetura é interessante, por que que aquela arquitetura foi composta de uma forma atraente do ponto de vista volumétrico, do ponto de vista de arquitetura, da alma do elemento, né? Para que a arquitetura foi servir ali naquele ambiente, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí vai ser por aqui, é? Eu vou tentar apresentar por aqui, mas nesse caso a gente vai ter que passar por uns 10 minutinhos aí de tentar entender como é que faz essa apresentação. Minha apresentação aqui, eu faço da seguinte forma. Eu vou clicar num botão, e eu acho que a ferramenta permite que todo mundo faça isso. Eu clico no botão do lado aqui, e eu digo assim, eu quero compartilhar, eu quero apresentar. Aí minha tela vai estar, todo mundo vai estar vendo a minha tela, entendeu? E a gente vai ter que passar por esse período aí de adaptação. Se não der, aí a gente apresenta assim que a gente voltar, tá bom? Mas a gente vai fazer essa atividade logo para vocês procurarem essa pesquisa, fazerem essa pesquisa, enquanto a gente não chega no retorno, porque o retorno vai ser bem conturbado, vocês entendem isso, né? Vai ser bem conturbado, muita prova, muita revisão, muitas coisas para marcar as AV1s e tudo mais, tá bom? Então vamos tentar fazer logo essa semana, tá? Oi. Alguém mais pergunta? Não. Deu para entender, Oi, Luana. pessoal, a aula de hoje? Deu. Show de bola. Deixa eu ler aqui o chat, tá? Para responder as perguntas de Paulo, vocês. Pode fazer, a pode fazer a pergunta. contrastante, eu tô ligada que tem a ver com contraste, eu entendi. Mas a consoante é o que mesmo? É quando você tem uma uniformidade na textura do elemento, tá? Que é o caso desse aqui, ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Esse caso aqui, por exemplo, ó, você tem uma estrutura aparente que ela é consoante. Você não está vendo elementos demasiadamente destacados, entendeu? Por exemplo, você vem para essa daqui já, ó, aqui você já tem elementos que estão se sobressaindo quanto a outros. Então aqui você já tem ali uma interpretação que pode vir da contrastante. Sobre essa Só estrutura que, aí, se você ela olhar para... diga. que tá dando para ver que nessas outras três ali é um V, o pilar, e Uhum. nessa tá só um traço. Aí não influencia, não? Tipo, por que aqui nessa daí tá diferente? É só questão estrutural, realmente. Não tem assim um motivo pelo qual o elemento é diferente dos outros. Geralmente isso aí é uma coisa estrutural ou uma própria necessidade arquitetônica. Só para compartilhar com vocês, ó, né, que eu sou, não é porque eu fiz isso não, né, esse projeto, mas eu fiz um projeto de uns pilares inclinados recentemente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí, viu?
Só não vou conseguir, só não vou conseguir mostrar muito bem, porque aqui na imagem vai ficar meio ruim, né? Tá dando para ver o pilar aqui, ó, em V. Aí ele concluído, parcialmente concluído, que a obra ainda está em andamento, mas olha aqui, ó, vai passar os stories aí. Deu um trabalho, viu? Deu um trabalho, esse projeto estrutural aí deu um trabalho, porque, olha, esses pilares em V. O software não calcula esses pilares com volumetrias diferentes, não, sabe? Então tá aí, ó. Por que que é em V? Porque o nome do estabelecimento aí tem um V no nome dele, é IVL, certo? Então, esses pilares, eles geralmente eles consomem um pouco mais de material e devido à proposta arquitetônica, né, existe um custo envolvido. Então é sempre lembrar dessa expressão, pessoal. Dá para fazer? Dá, mas tem consequências, tá? Laerte, você queria falar, mas não dá. Aqui não tem silêncio, mal me permite ouvir com clareza. Vixe, Maria, onde é que tu tá? Luana, vocês vão apresentar por aqui, sim, mas se não der certo, eu acredito que dá. É só a gente ver como é que faz a apresentação, tá? Bem fácil. E depois qualquer coisa a gente deixa para apresentar depois, quando a gente voltar. Mas o ideal é que seja agora, porque quando a gente voltar vai ser uma correriazinha, tá bom? Eu vou mandar pelo Classroom, sim, tá? O roteirozinho para vocês fazerem, como sempre, tá bom? Que mais? Ana Carolina, eu vou mandar para você direitinho a pesquisa, tá? Não precisa se preocupar, não. Que pesquisa? Eita, não tava ninguém assistindo a aula, né? Liga aí e vão saindo. Falta energia, desculpa então, Vanessa. Beleza. Que mais? Que mais? Pode ser qualquer tipo de estrutura aparente? Sim, pode ser metálica, madeira, concreto, pode ser a que você mais se, entre aspas, encantar, tá, William? Então eu quero que você traga uma estrutura aparente, tá? Que mais? Beleza, coloca no Class a pesquisa direitinho. Sim, hoje agora eu tô terminando a aula com vocês, daqui a pouco eu vou entrar de novo em reunião com outra sala. Então, provavelmente eu coloco amanhã, tá bom? Beleza, pessoal? Então, estruturas aparentes. Então, parte desse conceito é essa aula aqui, que a gente fala um pouco sobre o conceito, e depois a gente vai para a pesquisa. Isso se chama metodologia ativa. Vocês vão buscar informações, tá? Que eu, como gestor da disciplina, estou julgando que vai fazer vocês terem um aprendizado melhor. Vocês irem buscar as informações. Lembrando, não é blogzinho, não. Se vai fazer pesquisa, não é em blogzinho, não. Procura ali uma informação bacana. Fujam daquele Wikipédia, tá? Porque o Wikipédia qualquer um vai lá e edita, então a informação pode não ser verídica. Tudo bem que as pessoas vão corrigindo, mas pode não ser verídica, tá? Então busquem realmente fazer pesquisa como a palavra diz, pesquisa, tá? Primeiramente, olhem as imagens, tá? Eu sugiro que quando eu vou fazer pesquisa, geralmente eu já encaminho a pesquisa para um lado. Então, por exemplo, estruturas aparentes em estrutura metálica perfil I. Então, em madeira laminada. Ou em concreto protendido. Então, eu já estou dando uma especificação da estrutura aparente. Aí eu já vou direcionar, tá bom? Então, tentem ver, lembrar de alguma arquitetura que vocês. Ó, teve muita gente aqui que trouxe. Tem uma arquitetura que ela é belíssima. Deixa eu ver aqui. Eu vou interromper a transmissão, volto já. Eu vou procurar uma imagem aqui, tá? Que é uma imagem. Olha só, o aluno trouxe nessa imagem uma arquitetura e que fez um comentário sobre ela, disse o porquê dessa arquitetura, disse o ano em que ela foi implementada, o local, o porquê que ela foi, qual foi a proposta de ela estar naquele local, certo? E apesar de não lembrar exatamente a cidade, peço desculpas,
Eu vou agora aqui transmitir de novo para vocês, ó. Eu transmito, tem um botãozinho aqui, apresentar agora. Aí a tela inteira, eu clico aqui em OK, compartilhar. Aí vocês agora vão ver. Eu vou fazer um vídeo disso aqui que aí melhora, né? Olha só essa imagem, pessoal. Olha só essa imagem. É numa cidade que ela é bem antiga, é da antiga União Soviética. Essa cidade, esse país participou da antiga União Soviética. Então tem muito prédio, essa imagem aqui nem dá para ver muito, mas tem muito prédio antigo, prédio, vamos dizer assim, quadrado, né? Muito. E aí vem de repente vem esse elemento, esse museu, é um museu, uma galeria de arte que causou assim um contraste completamente diferente, utilizando esse princípio aqui de casca, né? Umas cascas e alguns elementos aqui de vidro internos. E, gente, é uma coisa muito contemporânea, muito fluida, dentro de um ambiente completamente em contraste com o ambiente em que ela está em volta. E aí o aluno trouxe, ó, isso aqui era uma proposta para demonstrar, para trazer uma ideia de novos tempos para essa nação, né? De deixar aquilo que é antigo, os problemas da União Soviética, né? Toda aquela parte negativa da Guerra Fria e tudo mais para trás e vir para o novo. Então ele quis impactar realmente, conseguiu, né? Porque no local em que está inserido é diferente de tudo que tem ali. Então isso aqui não é render não, tá? Isso aqui existe. Beleza, gente? Então é mais ou menos isso aí que eu preciso de vocês. Ok? Alguma dúvida? Olha aí, já começaram. Beleza, pessoal? Então, show de bola. Boa noite para vocês. Vou disponibilizar mais uma vez as aulas. Todas essas aulas eu estou disponibilizando lá no YouTube, que é para vocês não perderem, para melhorar o aprendizado, tá bom? Frente a a nossa adaptação a esse cenário. Beleza? Deixa o joinha e até a próxima aula, pessoal. Boa noite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, arrocha.